Tem que aparecer a minha... Não, tem que aparecer a minha face, Yuri, para eles... Já estão ouvindo? Coloca para aparecer o vídeo. Falar com eles. Boa noite, turma. Boa noite, professora. Vocês são... Quantos estão presentes na sala? Não dá nem para ver aqui. A gente vai comer. Gente, eu só queria falar, a professora Luísa, da coordenação da medicina, ela me ligou, na verdade, ela me ligou ontem para substituir o doutor Duarte hoje. Então, assim, ela me pegou meio que desprevenida, e para vocês não ficarem sem aula, eu tive que fazer essa aula online, porque, na verdade, ia ser online, né? O doutor Duarte ia fazer a aula online. Mas eu pretendo dar as minhas próximas aulas com vocês presencial, na turma de quinta-noite e sexta de manhã, tá bom? A gente vai começar hoje... falando sobre injúria renal aguda. Pô, saiu aqui. Nós vamos falar sobre... Vocês estão me ouvindo? Sim, professor. Sim, prof. Sim, professora. E o slide está legal? Está dando para vocês enxergarem? Sim. Então, vamos lá. O nosso roteiro de aula de hoje é conceito, epidemiologia, classificação, fisiopatologia, diagnóstico e biomarcadores e o tratamento. Qual é a definição de injúria renal aguda? Ela é uma síndrome caracterizada por uma redução súbita da filtração glomerular, com consequente retenção de compostos nitrogenados, que é a ureia e a creatinina, geralmente acompanhada por uma redução de volume urinário. A duração de até 7 dias, o aumento dessas escórias, que você considera, na verdade, o conceito de IRA é um aumento da ureia e da creatinina em 72 horas. Daqui a pouco mais eu mostro para vocês a definição mais atual. O que eu quero que vocês gravem nessa definição são as palavras-chave. A definição de síndrome. Síndrome, todo mundo sabe que é um conjunto de sinais e sintomas. A outra palavra-chave é a redução súbita. Essa palavra súbita, ela é muito importante, porque vai diferenciar da doença renal crônica, que é uma redução gradual e progressiva da perda da filtração glomerular. Na IRA, você considera uma redução súbita, em média, 72 horas a 7 dias. E a outra palavra-chave é o acúmulo desses compostos nitrogenados no sangue, que nada mais é do que a ureia e a creatinina, e o volume urinário. Então, são as palavras-chave da definição. O conceito atual, antigamente, ela era considerada insuficiência renal aguda. Hoje em dia, ela é considerada lesão renal aguda. A nova nomenclatura da insuficiência renal aguda atualmente é considerada lesão renal aguda ou injúria renal aguda. Por quê? Vocês estão vendo o espectro da lesão renal aguda. Ela vai desde um rim normal, o paciente tem previamente a sua função renal normal.
e passa por todos esses estágios. O aumento do risco, o dano, a diminuição da taxa de filtração glomerular, a falência renal propriamente dita, e 5% da lesão renal aguda evolui para doença renal em estágio terminal, que é essa sigla aqui em inglês, é ESKD, né? Doença renal em estágio terminal. Por que essa nomenclatura mudou? Justamente ela mudou para ampliar esse espectro, que vai desde o risco à falência renal. Quando você fala de insuficiência renal, já é esse último estágio, a falência renal propriamente dito. É aquele paciente que já está numa classificação CADIGO 3 ou AQUIM 3, que já está oligoanúrico, com uma creatinina acima de 4, com necessidade de diálise. E quando você fala de lesão renal aguda, você pode pegar o paciente em qualquer estágio. No estágio do aumento do risco, aquele paciente que tem diabetes, hipertensão, que sofreu um acidente de trânsito, fez um choque hemorrágico, que evolui com a sua ira pré-renal, que é o dano, evolui com uma ira renal pré-renal prolongada, que é a diminuição da taxa de filtração glomerular, até evoluir para uma falência renal, que é a necrose tubular aguda, propriamente dito do órgão. Então, isso daqui é a classificação mais atual que o mundo inteiro usa, que é a classificação de AQUIM. Depois do AQUIM tem o CADIGO, que ainda é mais atual do que o AQUIM. O AQUIM significa um grupo, né, de nefrologistas do mundo inteiro que se reuniram para discutir injúria renal aguda. A definição pelo AQUIM é um aumento súbito ou abrupto dentro de 48 horas na creatinina sérica. Esse aumento tem que ser maior ou igual a 0,3 miligramas por ml, ou um paciente que já tem a sua função renal alterada, que já é um renal crônico, que já tem seu diabetes, sua hipertensão, que tem a sua creatinina de 1,5, e essa creatinina dobrou o valor, ou seja, ela aumentou 50% do seu valor, saiu de 1,5 para 3 em 48 horas, você está diante de um paciente com doença renal crônica com componente de lesão renal aguda. E ou diurese menor que 0,5 ml/kg em 6 horas. Eu vou mostrar para vocês o gráfico que mostra essa classificação. Então, a definição de IRA é exatamente isso daí. Aumento de 0,3 miligramas por decilitro, gente, não é ml, é decilitros. E ou uma diurese menor que 0,5 ml/kg em 6 horas. Esse gráfico, ele mostra todas as classificações, as mais antigas até a atual. Na verdade, ele só mostra 2 classificações, a de Rifle, que é a mais antiga, e a de AQUIM, que é classe 1, classe 2 e classe 3. Essa classificação de AQUIM 1 significa o risco de Rifle. O Rifle nada mais é essa sigla, o R é o risco, o I é de injúria, o F é de falência renal, que corresponde à classe 3 de AQUIM, o L é uma perda persistente da função renal, acima de 1 mês ou 4 semanas. 1 mês tem 4 semanas. Acima de 30 dias. E o E significa estágio, é aqueles 5% da IRA que evolui com doença renal crônica. É a perda persistente da função renal acima de 3 meses. E o AQUIM é grau 1, grau 2 e grau 3. O grau 1 nada mais é do que a própria definição da injúria renal aguda, um aumento de 0,3 miligramas por decilitro, e ou débito urinário menor que 0,5 ml/kg. O AQUIM 2
é um aumento acima de 2 a 3 vezes o valor da creatinina, e a diurese menor que 0,5 em 12 horas, e o Akin 3 é um aumento de 3 vezes o valor basal da creatinina, ou uma creatinina sérica maior ou igual a 4. E um débito urinário menor que 0,3 ml quilo-hora em 24 horas, ou anúria por 12 horas. A classificação do CADIGO, ela também inclui estágio 1, estágio 2, estágio 3. A única diferença do CADIGO é exatamente aqui. O Akin, ele considera 1,5 a 2 vezes o aumento da creatinina no estágio 1. O CADIGO, ele é mais rígido, ele considera até 1,9 o aumento da creatinina. Estágio 2, o CADIGO, ele considera até de 2 a 2,9. Estágio 3 é igual. CADIGO e Akin é igual. Acima de 3 vezes o valor da creatinina, ou creatinina maior ou igual a 4. E em relação à diurese, os 3 são iguais. Tanto Rifle, Akin e CADIGO. Eu vou dar um exemplo bem simples para vocês entenderem. Por exemplo, um paciente tem uma creatinina de 1,0, normal. Ele sofreu alguma agressão nesse rim dele, ou uma diarreia, ou um choque hemorrágico, ou uma infecção, uma sepse. A creatinina dele, em 48 horas, foi para 1,9. Então, você considera que ele se encontra no síndrome injúria renal aguda, estágio 1. Tratamento conservador. Tratamento dialítico, gente, é no estágio 3. E você sempre indica a diálise pelo pior parâmetro. Ou a creatinina sérica ou a diurese. Vocês estão vendo que essa classificação, ela inclui 2 parâmetros. Parâmetro da creatinina dosada no sangue ou da diurese do paciente. Por exemplo, tu pode ter um paciente que está com uma creatinina aqui, foi para 2,9 a creatinina dele. Ele está no estágio 2 do CADIGO, mas ele tá anúrico 24 horas sem diurese. Ele se encontra no estágio 3, pela diurese. Então, você classifica o paciente sempre pelo pior parâmetro. Você iria indicar diálise? Com certeza, sim. Não que a anúria seja indicação de diálise, mas a hipervolemia que um paciente fica por estar sem débito urinário, entendeu? A anúria por si só pode ser um paciente obstruído. Próstata foi lá, obstruiu a bexiga, ele ficou anúrico, passou uma sonda vesical, o paciente tem diurese. Então, nem sempre a anúria é indicação de diálise. Mais tarde eu vou explicar para vocês. Então, estágio 1, 2 e 3, eu coloquei bastante classificação, né? Que é para vocês entenderem o parâmetro creatinina e o parâmetro diurese dessas classificações. Epidemiologia. A injúria renal aguda, ela se encontra mais frequente no ambiente de terapia intensiva. Vocês estão vendo essa pizza? O maior se encontra 30%, você vai encontrar nos pacientes que estão internados em UTI. Apenas 5% das internações hospitalares normais. Então, os pareceres da nefrologia, com certeza, o maior grau de maior incidência de IRA vai estar nas UTIs, o maior índice de diálise vai estar nos pacientes de UTI. A magnitude desse problema. Outros trabalhos mostraram, esse Critical Care de 2000 mostrou que injúria renal aguda corresponde agora, atualmente, em torno de 7% de todos os pacientes que internam, 7% vão internar por algum problema de lesão renal aguda.
30% continua em ambiente de UTI. E 50% são os pacientes graves com choque séptico ou sepse. Por isso que eu falei para vocês que a sepse é a principal etiologia de injúria renal aguda de origem renal ou parenquimatosa, principal causa necrose tubular aguda, que pode ser isquêmica ou nefrotóxica. Ainda na epidemiologia, é uma incidência crescente, você encontra muitos pacientes idosos em UTI, às vezes com... A maior parte dos pacientes são de sexo masculino, são as doenças associadas, que a gente já sabe, neoplasia. É muito comum paciente com neoplasia em UTI que precisa de diálise. Falência de múltiplos órgãos são aqueles pacientes que evoluem com sepse, choque séptico e evoluem com falência de múltiplos órgãos. O que é? É aquele paciente que está com noradrenalina, que está com drogas vasoativas, vasopressina, que está entubado no ventilador, que está com problema hepático, com distúrbio de sangramento. É esse paciente que evolui com injúria renal aguda e necessidade de diálise. Complicação mais frequente é a sepse. A ira severa, ela sempre requer diálise e a mortalidade ainda continua alta, em torno de 50%. Alguns centros, os grandes centros, a mortalidade é em torno de 30%. E esses pacientes que eu falei para vocês, que estão com falência de múltiplos órgãos, a mortalidade chega a 80%. Incidência de ira em adultos pode variar de 22% e em criança em torno de 24%. Em relação à epidemiologia, esse estudo, ele mostra a incidência de ira, né? Na Europa, em torno de 23%, na América do Norte, em torno de 22%, e ele mostra, assim, o aumento, né? Aqui, injúria renal aguda, Canadá, injúria renal aguda, incidência. O de laranja é essa parte aqui do meio. O de azul é a incidência geral da ira. Na África, em torno de 22%, olha. Europa Central, mais ou menos parecido. América Latina, incidência maior. Quanto que é na América Latina? Em torno de 31%, é o azulzinho. Na Ásia, é um pouco mais baixa a incidência. No sul da Ásia, olha como a incidência é bem pouquinho, 7 a 5% de incidência. Ele mostra o panorama nos países da incidência da ira. Ainda na epidemiologia, são os grandes estudiosos da injúria renal aguda, Emil Sabaga, nos anos 60, Castro, nos anos 80, Emanuel Burdman, a gente já tive muitas aulas com ele, ele é um professor do Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto. E o professor Luiz Yu, ele é um chinês, que ele é do HC de São Paulo. Então, você vê a mortalidade ao longo dos anos, ela fica em torno de 50%, né? Então, ela vem aumentando e permaneceu em 50%. A mortalidade da ira, em relação à classificação do... Aqui está a classificação de Rifler, né? Sem ira, risco, lesão e falência. Em todas as classificações, Rifler aqui em Cadigo. Quanto maior o grau da injúria renal aguda, maior a mortalidade. A maior necessidade de diálise, olha. Em vermelhinho, terapia renal de substituição. E em amarelo é a mortalidade. O paciente que está no estágio 3 de Cadigo ou do Aquim, ele morre mais e ele dialisa mais. Em relação a um paciente que está na sua ira pré-renal, que ainda está aqui só no risco e na lesão, dialisa menos e morre menos, mortalidade bem menor. Classificação da ira. A gente tem 3 classificações: pré-renal, a gente já falou isso não sei quem estava presente na aula de IA,
é por redução do fluxo plasmático renal. Essa redução do fluxo plasmático renal, ela ocorre por hipovolemia, por hipotensão, que você pode ter essas perdas por hemorragia, por diarreia, por queimadura. A queimadura e a peritonite, ela perde líquido para o interstício. Aí, o volume arterial efetivo do paciente diminui, porque o líquido extravasa para o interstício. Hemorragia é por perdas sanguíneas e diarreia é por perdas gastrointestinais. Isso daí tudo pode levar a uma hipotensão, a uma hipovolemia, a uma desidratação, a uma redução do fluxo do rim e um aumento de ureia e creatinina, que é reversível. A classificação renal, ela ocorre por uma lesão renal. Uma lesão renal parenquimatosa, uma lesão renal dos vasos sanguíneos, dos glomérulos, do túbulo ou do interstício. Quando você pensa em rim, você tem que pensar em todas as estruturas que a gente tem no rim, que é o glomérulo, são as arteríolas, que são os vasos sanguíneos, são os túbulos e o interstício. Então, você pode ter qualquer doença relacionada a essas estruturas. Você pode ter uma trombose arterial que leva a uma lesão renal, uma necrose tubular aguda, uma isquemia. Você pode ter uma glomerulonefrite rapidamente progressiva, que vai levar a uma insuficiência renal aguda de origem renal. Você pode ter uma nefrite túbulo intersticial por drogas, por anti-inflamatórios, por antibióticos, que vai levar a uma lesão renal aguda de origem parenquimatosa, renal ou intrínseca. E a pós-renal, ela sempre é secundária a alguma obstrução em algum local do rim. Um cálculo no rim, um cálculo no ureter, um cálculo na bexiga, uma neoplasia de colo de útero, uma fibrose retroperitoneal, coágulos, tumores de próstata, algum trauma, são as causas pós-renais, que elas também são reversíveis e nem sempre elas requerem diálise. Você tem que levar a desobstrução do paciente. Esse algoritmo aqui, ele é bem legal, porque ele fala injúria renal aguda, né? Causa pré-renal, renal e pós-renal. A causa renal leva todas aquelas estruturas que a gente tem no rim, vasos, glomérulo, interstício, o túbulo. A necrose tubular é a mais comum, isso é questão de prova. Necrose tubular aguda pode ser de origem isquêmica, nefrotóxica ou por pigmentos. Pigmentos deixa eu ver se eu lembro. Rabdomiólise. Paciente que leva trauma, paciente que fazem crises convulsivas exacerbadas, que lesa o músculo, libera mioglobina, a mioglobina é excretada pelo rim, chega lá no túbulo, ela obstrui o túbulo. Nada mais é do que pigmento, né? Que você faz o manitol, o resgate hídrico, você pode fazer o manitol para prevenir rabdomiólise. Isso também vocês vão ter que estudar, porque eu posso pedir em prova. A principal causa de lesão renal aguda de origem renal é a necrose tubular aguda, que ela começa com uma isquemia pela sepse e evolui para necrose tubular aguda, ou toxinas, né, que são os antibióticos e os anti-inflamatórios. A pré-renal, se vocês estão vendo por esse gráfico, ela é a mais comum, 60% é pré-renal. A renal é 35%, a pós-renal é muito raro, 5% dos casos. A renal, a necrose tubular aguda, vocês estão vendo aqui, ela é a causa mais comum, 85% dos casos. Isquêmica é a mais comum, sepse, e nefrotóxica, 35%. E vocês podem ter o combinado, tá, gente? Mista, isquêmico e tóxica, ao mesmo tempo, levando a necrose tubular aguda. Que é esse gráfico aqui, olha. 89% isquemia isolada,
você soma isquemia isolada 51%, soma com 38%, que é a nefrotóxica. Desculpa. Soma com 38%, vai dar 89%. Ou isquemia isolada, ou isquemia mais nefrotoxicidade. Porque a nefrotoxicidade sozinha, ela é só 11% dos casos. É aquele paciente que chega no teu consultório, que usou muito anti-inflamatório, fez uma insuficiência renal aguda, é 11% só, e que recupera. Isso daqui, a etiologia, é só para vocês terem noção de evolução. Nos anos 60, a causa mais comum era por sangue incompatível. Eu fui dessa época, eu já vi, no 28 de agosto, há uns 35 anos atrás, um paciente tomou sangue incompatível e, assim, na nossa cara, ele fez uma hemólise, ficou ictérico. Em 24 horas, a creatinina dele aumentou, a ureia aumentou. Ele não precisou fazer diálise, porque é uma ira não oligúrica. Só foi retirar o sangue, hidratou e ele recuperou. Nos anos 80, se vocês forem observar, é quando começou a surgir os antibióticos e os anti-inflamatórios. 30% dos casos era por nefrotoxicidade. E atualmente, gente, nos anos século XXI, continua sendo a sepse, 51% de sepse, seguido por insuficiência cardíaca e seguido por hipovolemia. Essa insuficiência cardíaca é a síndrome cardiorrenal, que a gente costuma ver em UTI. Vocês estão conseguindo acompanhar? Vocês podem me dar o feedback? Sim, estamos. Sim, professora. Sim, Está dando para entender, né? Está dando. sim, professora. Sim, a aula está muito boa, professora. E agora? Eu quero voltar para esse slide aqui. Não sei por que não está dando. Ficou sobreposto. Esse slide, gente, é sobre a fisiopatologia. Eu não vou pedir fisiopatologia para vocês, por quê? Porque é para residente de nefrologia. Mas vocês têm que saber que existe a agressão, que pode ser pré-renal, ou aquela agressão de necrose tubular aguda, ou a agressão de pacientes obstruídos, prostáticos e tudo mais. No caso da agressão, da injúria renal aguda propriamente dito, existe as alterações hemodinâmicas, que é vasoconstricção, predomina a vasoconstricção em relação à vasodilatação. Essa vasoconstricção, ela vai levar à contração do mesângio, que nada mais é do que o interstício do nosso rim, que leva às alterações hemodinâmicas glomerulares, diminui o fluxo sanguíneo, diminui a diurese, o paciente evolui com oligúria. As alterações intersticiais também predominam as substâncias pró-inflamatórias, que foram aquelas que a gente falou, as citocinas da sepse, que nada mais vai fazer uma vasoconstricção no rim. E a injúria tubular. Essa injúria tubular, ela pode levar a obstrução tubular. Então, esse conjunto de alterações fisiopatológicas levam à contração, a anormalidades hemodinâmicas no glomérulo, que diminui o nosso fluxo sanguíneo renal, diminui a diurese. E dependendo da agressão, da potencialidade dessa agressão, da duração dessa agressão, pior é a injúria renal aguda. Então, o curso clínico da injúria renal aguda, a gente tem duas fases, né? A gente tem a ira oligúrica e a ira não oligúrica. A mais comum é a ira não oligúrica, é aquele paciente que continua urinando e todo dia tu passa a visita lá na UTI e a ureia e creatina dele continua subindo. Até o momento que tu vai fazer a classificação do cadigo na beira do leito, vai ver em que estágio que ele está,
e tu vai ver as indicações de diálise que eu vou ensinar para vocês. E a ira oligúrica, ela tem normalmente aquelas 3 fases. A fase da instalação da agressão, a fase da manutenção, que pode demorar em torno de 21 dias, em média, e a fase de recuperação, que é o aumento progressivo da diurese, a poliúria e a queda da creatinina, que traduz a recuperação progressiva do rim. O diagnóstico, os marcadores clássicos de função renal que a gente tem é a ureia e a creatinina, que é dosado no sangue. A gente sabe que são marcadores que não são ideais, que têm suas limitações, elas não refletem em tempo real, né? Quando que começou a agressão mesmo, ela só aparece tardiamente já, depois que você já perdeu 50% da função renal, que a creatinina começa a subir no sangue. Eu vou mostrar, esse gráfico é um gráfico clássico na literatura mundial, que você tem a relação do ritmo de filtração glomerular. Esse GFR significa filtração glomerular, ritmo de filtração glomerular, taxa de filtração glomerular e a creatinina sérica. Você vê que quando você perde 50% em verde da tua taxa de filtração glomerular, é que tua creatinina vai estar aqui, ó, em torno de 1,2, 1,5. Tá vendo? A creatinina é a de baixo, em rosa. O ritmo de filtração glomerular, você continua perdendo o ritmo de filtração glomerular. E a tua creatinina vai estar, olha, em 7. Tu percebe que a tua creatinina em 7, em 8, em 9, em 14, é a mesma taxa de filtração glomerular? Mas quando ela perde 50%, é que ela passa de 0 para 1,5, 2. O que quer dizer isso? Que a curva, ela é exponencial, ela não é uma curva linear. Tu vai perdendo ritmo, tu vai perdendo creatinina. Ela é exponencial. Quando você perde 50% da tua filtração, é que tua creatinina vai para 2, 1,5, 2. Então, o importante é quando a creatinina sai de 0,8, 0,9, quando ela dobra o valor, vai para 1,8. Não é quando ela pula de 5 para 7, de 7 para 9. Entenderam isso? E a creatinina, todo mundo sabe que a nossa creatinina, ela vem do nosso músculo. Quanto maior a massa muscular, maior o valor da creatinina no sangue. Isso é um padrão. E homem tem creatinina maior do que a mulher, porque tem massa muscular maior. Então, a nossa creatinina, ela sofre influência da nossa idade, do que a gente come, da nossa massa muscular. Paciente muito desnutrido, tá com insuficiência renal, a creatinina vai subir muito pouco, porque não tem produção muscular para produzir creatinina, mas ele está lá com a sua insuficiência renal aguda. Infecção muda o metabolismo proteico, o edema, paciente muito inchado, a creatinina não sobe muito. A gente vê isso na UTI, gente. A gente começa a dialisar paciente com creatinina de 2, que está mal distribuído, anasarcado. Tu não vai esperar uma creatinina chegar. Ele está anúrico, creatinina de 2, mal distribuído, inchadão, o volume de distribuição muito alterado, creatinina não sobe muito. E uma outra coisa é que a creatinina, além de ela ser excretada pelo rim, ela é secretada pelo túbulo. Ela é filtrada pelo rim e ela é secretada. Então, ela superestima a nossa função renal. Por isso que a gente lança a mão da cistatina C, que é um marcador mais fidedigno de taxa de filtração glomerular, quando tu tem dúvida se o teu paciente tem realmente uma alteração da função renal ou não. Diagnóstico.
Isso daqui vai cair em prova. Vocês têm que saber o diagnóstico de uma ira pré-renal para uma necrose tubular aguda. Não quero que vocês decorem, eu quero que vocês entendam que foi aquilo que eu falei. Ira pré-renal é a angina do peito. O paciente não tem alteração de enzima, não tem necrose do túbulo. O túbulo renal está íntegro, então ele concentra e dilui a urina. E como ele está desidratado, o que ele vai fazer? O paciente ficou ligúrico porque ele poupa, retém sódio. O sódio puxa água para você manter o volume arterial efetivo. Então, se tu for dosar a tua osmolaridade na urina, ela vai estar acima de 500. Se tu for ver a relação osmolaridade urinária e plasmática, ela vai estar alta, maior do que 1. Teu sódio urinário vai estar baixo. Por quê? Tu vai estar retendo sódio, vai estar retendo água, porque tu está desidratada, tu está hipovolêmica, com hipoperfusão. A tua fração de excreção de sódio vai estar baixa, menor que 1. Fração de excreção de ureia vai estar menor que 35. Na necrose tubular aguda, é um inferno. Tu tem uma necrose do teu túbulo, o teu túbulo está todo desorganizado, as tuas células estão todas alteradas, a tua bomba de sódio, potássio, ATPase sai da base lateral, vai para a apical, não concentra urina, não dilui urina, tu tem uma urina isosternúrica, uma osmolaridade urinária baixa, igual ao do plasma, e o resto, olha, a divisão dessa osmolaridade urinária e plasmática está baixa, porque a tua osmolaridade urinária está baixa, o teu sódio urinário tu não consegue reter sódio, tu vai eliminar sódio, fração de excreção de sódio alta, fração de excreção de ureia alta. O EAS, aquele caso clínico que a gente viu, o paciente tinha cilindros, granuloses, hematúria, leucocitúria, tinha células epiteliais, que são células mortas. A ausência de alterações não exclui necrose tubular aguda. Leucocitúria sugerem, essa NTA é nefrite túbulo intersticial, tá, gente? Na verdade, é NTIA, nefrite túbulo intersticial aguda, eosinófilo muito alto na urina. Reação em fita positiva para sangue, nunca esquecer da mioglobinúria da rapidomiólise e hemoglobinúria. Ultrassom, ele é muito importante para te ver se tu vai ter hidronefrose, né? Que é a tradução fisiopatológica de um paciente obstruído. Tu tá lá. Eu já peguei um paciente no 28 de agosto, que ele ficou 2 dias sem fazer xixi e resolveu procurar só no segundo dia. Ele só não sabia que tinha só um rim e estava com uma pedra no ureter, gigante. Empatou a urina dele, ele não urinou, ficou anúrico. Ele fez o quê? Uma injúria renal aguda de causa pós-renal por um cálculo obstrutivo no ureter em rim único. Eu tive que dialisar ele e depois chamar o urologista. O urologista passou um catéter duplo J nesse rim e desobstruiu, e ele recuperou a função renal. Tudo é possível. Anúria, gente, exclui causa pós-renal. Não é causa pós-renal, então ficou como causa ou pré-renal prolongada que evoluiu com insuficiência com necrose tubular aguda. Os biomarcadores atuais que a gente tem. Olha a cistatina C aqui. Ela é um marcador mais sensível, olha, mais sensível ao marcador de alterações do ritmo de filtração glomerular e um preditor de terapia renal substitutiva melhor do que a creatinina. Ela traduz para a gente o quê? Uma injúria no túbulo proximal. O N-Gal, aqui que é uma molécula de injúria renal, e o N-Gal, que também é um outro biomarcador importante de lesão precoce renal.
é a lipocalina associada à gelatinose dos neutrófilos e a interleucina 18. Então, molécula de injúria renal, Ki1, lipocalina associada à gelatinose de neutrófilos, que é o NGAL, interleucina 18, cistatina C. Olha aqui a combinação desses biomarcadores. Diagnóstico precoce, cistatina C e NGAL. Diagnóstico diferencial, se é pré-renal, se é renal. Essas 3 biomarcadores. Estratificação de risco para diálise e morte. Que já entra aí junto com a interleucina 18. Olha a importância desses biomarcadores. Paciente, isso daqui é um trabalho que foi feito em pacientes adultos pós-cirurgia cardíaca. Fez lá a revascularização e eles foram ver os pacientes que evoluíram com IRA e dosaram a creatinina e o NGAL. A creatinina, ela aumentou no 6º dia pós-cirurgia, enquanto que a NGAL, ela teve um pico máximo em 3 horas. Então, dependendo do aumento da NGAL, tu já sabia que esse paciente ia evoluir para diálise, enquanto a creatinina, ela leva 6 dias para mostrar para a gente que o paciente está em IRA, enquanto o NGAL em 3 horas. Então, a importância no futuro desses biomarcadores. Isso Prof, Ah, a senhora podia repetir a cistatina C? A senhora falou alguma coisa de túbulo, foi lá no outro slide. a cistatina C, gente, ela serve mais para diferenciar o paciente que tem doença renal crônica. Ela é um marcador mais sensitivo para ritmo de filtração glomerular e é um preditor também de terapia renal de substituição, melhor do que a creatinina. Eu peço muito cistatina C no meu consultório. Chegam os pacientes para mim que tem uma creatinina assim, muito levemente alterada, não tem doença de base, às vezes a gente não sabe se era hipertenso, se era diabético, faz uma cistatina C. Se vier alterada, ele é um paciente renal crônico, e aí você acompanha ele, entendeu? Entendi, obrigada. Professora, boa noite. Boa noite. Então, para o IRA, a creatina é mais sensível do que a cistatina? Para aferir uma IRA? Na verdade, é o que a gente lança a mão hoje em dia. Em todas as UTIs que a gente vai, assim, de maneira geral, a gente só tem um biomarcador de fácil utilidade, barato e rápido, que você pode dosar todos os dias e que sai o resultado muito rápido, é a creatinina. E o único parâmetro para... A tua pergunta, ela é muito pertinente, porque as classificações que a gente tem no mundo inteiro, vocês viram, eles só usam 2 variáveis, creatinina sérica e diurese. Então é a creatinina que você lança para avaliar injúria renal aguda à beira do leito, da UTI. Cistatina C é mais cara, ela demora mais para ser realizada, ela não vai sair no mesmo dia, diferente da creatinina, que sai em 3 horas, sai o resultado de uma creatinina. Então, que você pode seriar o paciente, entendeu? Todos os dias. Mesmo creatinina sendo um marcador indireto. Mesmo a creatinina não é sendo indireto, mesmo a creatinina não sendo um biomarcador ideal, essa é a palavra, tá bom? Obrigado. Esse slide, ele é mais para residente. Ele fala as fases da injúria renal aguda, né? E os biomarcadores que estão aumentados. Na pré-renal, onde você só tem, olha, o aumento do risco e o dano, você tem o epitélio tubular normal, isquemia e reperfusão. Se você conseguiu hidratar, corrigir a hemorragia
é a hemorragia do teu paciente, a hipovolemia, ele recupera. Se você demorar... Gente, é assim, tem pacientes que ficam com diarreia 3 dias, desidratado 3 dias. Procura o hospital no 4º dia. Aí já chega lá com a tua creatinina em 3, desidratado. Não tem volume que recupere esse rim. Tu até pode recuperar, restaurar o volume arterial efetivo dele, mas já está tarde demais. Aí ele já está nessa fase aqui, ó, de dano, que evolui para necrose tubular, entendeu? Então, quanto mais precoce vocês identificarem o paciente de vocês, está desidratado, corre volume. Está séptico, faz o protocolo da sepse em 6 horas. Iniciou o antibiótico correto, tu tem mais chance de salvar o rim do teu paciente, de perfundir o teu paciente. Prevenção e tratamento. Tratamento da IRA. Vamos falar agora de tratamento. Tratamento a gente sempre tem. Tratamento não farmacológico, tratamento farmacológico. Tratamento conservador, tratamento dialítico. Dentro do tratamento conservador, tu tem estratégia não farmacológica, que é aquilo que eu falei. 3H e o O. 3H e o O. Não é água não, gente. É 3H e O. O pessoal falou para mim que era água, mas agora que eu estou vendo que água é H2O. Aqui é H3O. O primeiro H de hidratação, segundo H de hemodinâmica, terceiro H de hematócrito. E o O é de oxigenação. Você tem que manter o seu paciente bem hidratado. Hemodinâmica, qual a pressão arterial que perfunde rim e cérebro? Pressão arterial média. Qual é? Estou perguntando para vocês. Desculpa, professora, qual A foi a pressão pergunta? normal da pessoa? Qual a pressão arterial média do paciente que perfunde rim e cérebro? Existe um alvo, gente. Um alvo Acima de 65? acima de 65, perfeito. Então, se tu não consegue manter essa pressão arterial com volume, tu vai lançar a mão de quê? Correu volume, volume, volume. A pressão arterial média dele continua sendo... Vasodilatador. Vaso o quê? Vasopressores? Vasopressores. São as drogas vasoativas, que fazem vasoconstricção. Melhora a vasodilatação da sepse. E o hematócrito, nível alvo acima de 30, 35, oxigenação, todo mundo sabe, maior ou igual a 92%. Farmacológica, tu tem que... e evitar as drogas nefrotóxicas. Farmacológica, tu tem que nutrir o teu paciente, tem que tratar a acidose, tratar potássio alto. Potássio alto é hipercalemia ou hiperpotassemia. Usar diurético quando tiver que usar, furosemida. Peptídeo natriurético atrial não resolve, dopamina está proscrito. Eritropoetina você pode usar em alguns casos. E o controle glicêmico é importantíssimo na sepse e na IRA. Então, H3O são isso. Hidratação, hemodinâmica, hematóxica, oxigenação e evitar drogas nefrotóxicas. Tratamento ainda, olha, evitar hiperidratação, evitar potássio alto, tratar anemia, nutrir teu paciente, tratar a sepse, prevenir, olha, sangramento gastrointestinal, pacientes em UTI, eles têm maiores chances de fazer hematêmese, melena, hemorragia digestiva por úlcera de estresse, por uso de antibióticos de amplo espectro, pelo próprio estresse das citocinas. Os critérios ABC, a água bioquímica e a clínica. A água você tem que controlar diariamente do teu paciente. O volume urinário, o balanço hídrico. Você tem que dosar todos os dias ureia, creatinina, potássio, lactato, bicarbonato. Lactato por quê? Da sepse, né? Gente, para vocês entenderem essa bioquímica, o que o nefrologista à beira-leito precisa analisar do paciente dele? Anotem aí, ureia, creatinina, potássio
pH, bicarbonato. Exatamente essas 5 coisas. E ter o volume urinário do teu paciente. Por quê? Porque a classificação de aqui em CADIGO inclui 2 variáveis. Quais são as variáveis? Quais são? A creatinina e o débito urinário? Perfeito. Então, é exatamente isso. Você vai tratar e avaliar o teu doente nisso. Avaliar o débito urinário dele diário e avaliar a creatinina dele diária. E as outras coisas que eu falei aqui é para as indicações de diálise, que a gente vai linkar isso daqui com a indicação da diálise, que é o que eu vou falar depois. A senhora falou pH também, né, professora? pH, por que pH? Ácido. Acidose. Bom, A fisiologia natural dos nossos rins, eles controlam o quê? Eles controlam o volume de água que a gente ingere, eles controlam os nossos eletrólitos, sódio, potássio, fósforo, eles controlam a nossa acidose, o rim, ele controla o bicarbonato, ele regenera bicarbonato, ele produz bicarbonato, para que o nosso sangue não fique ácido. Então, o rim, ele tem um controle do equilíbrio ácido, básico, eletrolítico, hidroeletrolítico, ou seja, ele tem várias funções, controle, ácido, básico, hídrico, eletrolítico. Só aí eu já falei 4 funções dele. Ele produz o hormônio, que é a eritropoetina, ele tem uma outra função do rim, hormonal. Controla o balanço de cálcio e fósforo, controla o balanço do fosfato, controla o balanço do ácido úrico. Então, o rim, ele é muito importante. A clínica, você vai ver os scores de falências orgânicas, que existem várias. Existem os scores da terapia intensiva, que não é o mérito dessa aula, e os índices de gravidade. Na prática, débito urinário e balanço hídrico. Existe essa classificação aqui, que foi criada pelo é uma classificação pela diretriz da Sociedade Brasileira de Nefrologia. É um score simplificado. Quando o paciente está só oligúrico, você dá uma pontuação de 1. Quando ele está oligúrico com balanço positivo, uma pontuação de 2. E ele está totalmente anúrico, é uma pontuação de 3. Melhor ponto de corte é 780 ml para diurese. Atualmente, ainda não está lançado na literatura mundial. Oligúria abaixo de 400, como a gente falou. Mas paciente que urina abaixo de 780 ml tem uma chance maior de se tornar oligoanúrico e de fazer um balanço positivo. E a gente sabe que um aumento de 10% para cada 1 litro no balanço positivo em 72 horas aumenta a mortalidade. Aumenta 10% a mortalidade, entendeu? Então, não é legal tu deixar o teu paciente nem desidratado, nem hiperidratado. Tu tem que deixar o teu paciente normohidratado. Se tu precisar lançar a mão da furosemida, você lança a mão da furosemida, para tornar uma ira oligúrica e não oligúrica. Existe isso daí, gente, é a beira-leite, é a avaliação individual de cada paciente, quando que tu vai usar diurético, quando que tu não vai usar. Professora, balanço positivo é quando a hidratação é maior do que a micção? Balanço positivo é quando todos os ganhos do teu paciente é maior do que as perdas. Por exemplo, as nossas perdas, a gente tem as perdas insensíveis de todo mundo. Eu aqui falando sem tomar água, estou perdendo quanto de perdas insensíveis? Em torno de 1.000 ml, 800 a 1.000 ml de perdas insensíveis por dia. Quanto que eu retenho de perdas de água endógena? 400 ml de água endógena. Por isso que o renal crônico,
tu diz para todo paciente renal crônico fazer uma restrição hídrica de 600 ml. Esse número não é um número mágico, é um número criado porque a tua perspiração insensível é 1.000, tu perde 1.000, tu ganha 400. Então, tu vai mandar o paciente ingerir só 600 ml de água por dia, de líquido por dia, para te fazer um balanço zerado. Agora, um paciente que está na UTI, ele ganha diluição de droga vasoativa, diluição de antibiótico, hidratação, nutrição enteral, nutrição parenteral. Aí tu vai lá fazer o cálculo, entrou tanto no teu doente, entrou 3 litros no teu paciente. Ele só urina 1.000 ml nas 24 horas. Reteve quanto? 2.000 ml. Ele está com balanço positivo. Isso daí, quem faz, na verdade, é a enfermeira. Tudo que entra no indivíduo, tudo que sai do indivíduo. Às vezes, a perda não é só pelas perdas insensíveis e não é só pela diurese. Paciente tem vômito, perdeu volume. Paciente tem diarreia, perdeu volume. E aí tu vai somar tudo que ele perde, tudo que ele ganha e fazer o balanço. Entenderam? Ok, obrigado. A bioquímica, já falei isso. Os scores, não vou falar sobre scores para vocês, mas os scores que a gente tem são esses, os scores de gravidade. Esse estudo aqui, ele fala que a furosemida foi um dos estudos que saiu que a furosemida aumenta a mortalidade da IRA. Por quê? Porque ela retarda o início da diálise. Tu chega lá, o paciente está urinando à custa de furosemida, mas está aumentando a creatinina. E aí tu não indica diálise porque o paciente está urinando. Então, às vezes você tem que ter esse olhar clínico, entendeu? Que às vezes a furosemida retarda o início da diálise. Só para vocês terem essa noção. Esse gráfico eu acho ele bem interessante. Olha aqui o paciente que... A mortalidade em cima, a mortalidade aqui do lado e embaixo, quanto que o paciente urina. Tu percebe que o teu paciente que urina entre 1.000 ml a 2.000 ml, maior ou igual a 2.000, menor que 1.000, ele morre menos, olha. Aquele paciente oligúrico que só urina 50 ml, olha a mortalidade dele, 90%, 80%. Então, a mortalidade, quanto mais o paciente urina, a IRA ela é menos grave, prognóstico melhor, teu paciente vai morrer menos. A noradrenalina é a droga vasoativa mais utilizada em terapia intensiva e ela não agride o rim, ela é amiga do rim, ela melhora a hemodinâmica. Dopamina está proscrito, não se faz. Na minha época, a gente fazia dopamina para melhorar a filtração do paciente, para o paciente urinar mais, e a gente fazia muito isso em UTI. E já tiveram vários estudos multicêntricos, randomizados, duplo cego, que viram que a dopamina é igual placebo, ou seja, dopamina está proscrita em terapia intensiva. A gente usa noradrenalina e vasopressina. Em relação à diálise, qual o método dialítico? Existe esse cardápio, igual nutricionista, um cardápio de técnicas. A técnica tu vai fazer de acordo com o que a tua clínica de diálise te oferece, de acordo com o que o nefrologista tem mais habilidade. Aqui a gente faz muito hemodiálise intermitente e hemodiálise prolongada ou hemodiálise contínua. A hemodiafiltração, a gente não tem a máquina Prisma para fazer a hemodiafiltração, mas é aqui os grandes centros, Astra e Sírio-Libanês, eles usam muito a Prisma e a hemodiafiltração lá. Diálise peritoneal, pode usar para IRA? Pode. A gente usa muito em criança diálise peritoneal. É a mais indicada, porque a veinha deles não suportam. Às vezes um duplo lume, um catéter, e a gente faz o TENCOF e deixa a criança dialisando até recuperar o rim. Suporte dialítico da IRA. Quando, como e quando? Então, você tem os métodos contínuos,
que tu vai usar para aqueles pacientes que estão graves, hemodinamicamente instáveis, que estão com o uso de drogas vasoativas. Você tem os métodos intermitentes e os métodos híbridos. Nós fazemos aqui os métodos híbridos, que é a diálise diária estendida, dialise o paciente todos os dias, diariamente, 6 horas com fluxo baixo, ou uma diálise estendida de baixa eficiência, que é a SLED, que é quando você deixa o paciente 12 horas em diálise, com capilar menor, com fluxo menor, para ele aguentar, né, a droga vasoativa e aguentar a pressão arterial dele. Indicações correntes para suporte renal. Aqui, gente, aqui entra as indicações clássicas de diálise. Eu vou falar, não está nessa ordem, vocês podem anotar. Quais são as indicações clássicas de diálise? Acidose metabólica grave, refratária ao tratamento, é igual diálise. Azotemia, o que significa azotemia? É uremia, a mesma coisa que uremia. Ureia acima de 180, acima de 200, paciente com sintomas urêmicos, soluços, náuseas, flepe, vômitos, hemorragia digestiva, tem que dialisar. Hiperpotassemia refratária, acima de 6,5 é igual diálise. Sintomas urêmicos eu já falei, né? Encefalopatia urêmica, pericardite, tem que dialisar. Essa uremia, ela entra aqui na azotemia, tá? Então, aqui tem 4 indicações. 1, 2, 3. Tem 3 indicações. Acidose metabólica, hiperpotassemia, uremia. A 4ª indicação seria pericardite isolada. Pericardite por si só é indicação de diálise. E a 5ª indicação é o edema agudo de pulmão, que não está aqui, mas está aqui, ó, sobrecarga de volume. Professora, é porque a senhora falou hipopotassemia, aí eu queria só... Não, eu falei hiperpotassemia. Isso, é só que aí tá hipercalemia, aí eu só queria saber se é hipercalemia, tá. entendeu? Hipercalemia é a mesma coisa que hiperpotassemia. Tá, obrigada. Tu vai ver alguns médicos na UTI falando, olha, ele está com hipercalemia. Tu vai ver alguns livros também. É a mesma coisa que hiperpotassemia. Uma boa pergunta, porque às vezes confunde mesmo na prova, né? Isso. Mas é a mesma coisa. Tá bom, obrigada. Outra indicação clássica é o edema agudo de pulmão refratário. Então, esses 5, gente, não tem para onde correr. É indicação clássica de diálise. Os outros, hipertermia, nunca precisei dialisar ninguém por hipertermia, mas já dialisei uma médica lá no João Lúcio. Ela estava depressiva e tomou várias cartelas de diazepam, e não dava mais tempo de fazer a lavagem por sonda. Aí ela começou a ficar com alterações neurológicas, respiratórias, foi entubada, função renal normal, mas a gente foi lá, passou o cateter e dialisou ela. E ela recuperou rápido, foi estubada e melhorou. Então, intoxicação exógena. Toxicação exógena por essas substâncias ou por tentativa de suicídio, você tem que dialisar. Esse ano, dialisei uma criança, uma adolescente linda, garota, 13 anos, deu entrada lá no Joãozinho, que ela ingeriu um monte de cartela, eu acho que era amitriptilina, um monte de cartela de antidepressivo. Ela tinha sido abusada pelo avô dela, e chegou no limite dela que ela queria tirar a vida. E a gente dialisou ela. E ela conseguiu sair do tubo, conseguiu reverter. Ela fez parada cardiorrespiratória por alteração neurológica e alteração respiratória dessa intoxicação exógena.
função renal normal, urinando, e a gente dialisou e a gente salvou essa menina. E depois, quando ela acordou, que ela foi estubada, tudinho, a gente foi conversar com ela, e ela falou que ela tinha sido... E ela sabia... ela foi ver uma palestra na televisão e descobriu que o que estava ocorrendo com ela era estupro. Ela falou... Eu perguntei dela, o que aconteceu com você? Aí ela falou estupro. Estupro. Ela falou com todas essas letras. Impressionante, olha. Esse caso foi esse ano. Professora, Ah, volta por esse slide. Então, no caso de sobrecarga de volume ou hipervolemia, a gente tem que verificar a questão do edema pulmonar. Se não tiver edema pulmonar, mesmo com hipervolemia, não é indicação para diálise? olha, se tu tiver hipervolemia sem estar em edema agudo de pulmão, não é indicação clássica de diálise, mas tu pode indicar diálise. Eu estou falando aqui de indicações clássicas que não dá para te pensar, tu tem que colocar o cateter e dialisar. Edema agudo de pulmão é aquele paciente que tu já fez 5 ampolas de diurético, 5 ampolas de Lasix, 3 vezes seguida e o paciente não urinou, continua dessaturando, tu já fez ventilação não invasiva, o paciente não melhorou, tá? Dispneico, taquipneico, dessaturando, sem resposta à morfina, sem resposta ao tratamento do edema agudo, é igual diálise. Okay. Mas tem aqueles pacientes que, na beira do leito, eles estão no aquim ocadigo 3, que está oligoanúrico, hipervolêmico. Tu não vai esperar até amanhã para indicar diálise. Ele não está em edema agudo de pulmão, mas tu sabe que ele está numa classificação. Essas classificações, elas vieram para ajudar a gente, na beira do leito, a indicar diálise. Porque, gente, até hoje, eu já vi de tudo, até hoje, a gente pensa, não pensa, a gente sempre tenta ser mais conservadora, deixar a diálise por último, deixar a diálise quando ela tem realmente indicação. Mas tem pacientes que você tem que indicar mais precocemente, porque senão tu perde o time, né, também da diálise. Agora, precoce ou tardia? Essa é a tua pergunta. Tu vai indicar diálise precocemente ou tardiamente? Antigamente, se vocês virem isso daqui, todos os pacientes que dialisaram precocemente morreram menos, nessa última aqui, precoce, morreram menos do que os pacientes que dialisaram tardiamente. Hoje em dia, isso mudou. Você tem que indicar diálise no momento exato. Tanto faz, precoce ou tardia, tem que ser no momento exato. Não ser nem tardiamente, porque você perde o time, e nem tão precocemente. Avalia teu paciente, espera ele evoluir, vê o estágio que ele está, vê as indicações clássicas de diálise. Está acidótico? Indica diálise. Não melhorou com bicarbonato? Indica diálise. Isso daqui foi aqui, olha, a letalidade com aumento do balanço positivo. Isso daqui foi aquelas indicações de diálise intermitente, diálise estendida, métodos contínuos, de acordo com o grau da dose da noradrenalina. Não é para vocês isso daqui, né? Mas vocês sabem que existe as indicações dos métodos contínuos ou intermitentes de acordo com a estabilidade ou a instabilidade hemodinâmica do paciente. Paciente que dialisa morre mais do que paciente que não dialisa, isso é clássico. E a prevenção da ira. Hoje em dia, gente, a prevenção da ira é aquilo que eu falei, é prevenção, evitar drogas nefrotóxicas, fazer sempre na beira do leito os 3H, não esquecem isso. Saber se teu paciente está hidratado, está perfundido, está bem oxigenado, chamar precocemente o nefrologista, diagnóstico precoce também é uma forma de
prevenção de mortalidade de injúria renal aguda. Esse é o último slide. Último slide, perspectivas futuras são as células troncos, né, que elas vão modular a resposta imunológica, elas vão diminuir a expressão das citocinas, elas vão regenerar o túbulo, né, principalmente o fator de crescimento HGF, fator de crescimento dos hepatócitos, eles atuam regenerando o túbulo proximal e as alças de Henle, para restabelecer o volume arterial efetivo e a diurese, né? Isso é para o futuro. Conclusão: incidência e prevalência da IRA ainda são elevadas, o melhor tratamento ainda é a prevenção, a medida clínica que altera a mortalidade é o diagnóstico precoce e a avaliação à beira-leito do paciente, né? E saber diferenciar o que é uma pré-renal, uma renal, uma pós-renal, dar o diagnóstico do paciente. Era isso que eu tinha para passar para vocês. Eu vou passar alguns... É isso, gente. Obrigada. Obrigado, professora. Obrigada, professora. Foi excelente a Obrigada, aula. professora. Nada. Obrigada, Eu professora. não tenho como fazer. Como é que eu faço para voltar aqui para ver vocês? Acho que é aqui. Não. Eu acho que é só parar de compartilhar a tela. Tá, já achei. Tá aqui. Então, gente, tem quantas pessoas? Tinha 67 alunos, né? Só isso? Tinha mais gente, professora, só que alguns já saíram no meio ao longo da aula. Isso. Eu cheguei a ver 71, Professora, a frequência, ela está... os alunos colocaram o nome completo e o número de matrícula no chat. Ah, tá. Beleza. Uma outra coisa que eu vou passar para alguns alunos que eu tenho contato, as referências bibliográficas atualizadas. Eu não sei se vocês já têm, né? Tá. E vocês vão estudar IRA para a prova também pela Sociedade Brasileira de Nefrologia. Eu não passei, mas eu vou passar, que é a diretriz, tá? Obrigada, professora. Então tá, boa noite, gente. Meu Deus. Boa noite. Boa noite. Boa noite, professora. Boa noite. Boa noite, professora. Boa noite, professora. Boa noite, tá bom. A gente se encontra sábado, quem é meus alunos. Hã? Agradecimento especial à senhora e ao Yuri, né, que também nos auxiliou. Agradecimentos também à Carol, que criou o link. Muita Tá gratidão bom. a eles. Obrigada, gente, por tudo isso.